Um outro argumento também muito importante e que a teoria tripartida acaba esvaziando é o artigo 59 do Código Penal. Então, já vimos dois argumentos. Terceiro argumento, artigo 59 do Código Penal. O que a teoria tripartida tem afirmado? Que o Código Penal, quando se refere à dosimetria da pena no artigo 59 do Código Penal, utiliza a expressão culpabilidade. E o Código Penal utiliza a expressão culpabilidade aí no artigo 59, justamente porque a culpabilidade é pressuposto da pena. Então, quando ele está tratando da pena, ele fala da culpabilidade. Ora, aqui realmente há um equívoco. Vamos ler lá o artigo 59. O artigo 59, ele trata das circunstâncias judiciais. O juiz, quando ele vai aplicar a pena, quando ele vai fazer o que se chama de dosimetria da pena, né, ele vai adotar um critério seguido pelo Código Penal, que é o critério trifásico. E na primeira fase de aplicação da pena, ele vai aplicar as circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais são 8 circunstâncias previstas aí no 59 do Código Penal. Então, é a primeira fase de aplicação da pena, é o 59. O juiz vai analisar as circunstâncias judiciais. Então, vejam que o Código Penal, ele começa, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade do agente, ele enumera 8 circunstâncias judiciais. A primeira, a culpabilidade. Então, a teoria bipartida diz, olha, ele utiliza a culpabilidade quando ele vai aplicar a pena. Mas vejam, aqui há um equívoco. Por quê? Porque a culpabilidade do 59 não se confunde com a culpabilidade elemento do crime. Culpabilidade elemento do crime é a soma de 3 elementos, né? Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Culpabilidade é juízo de reprovação, de censura, em razão do agente estar ligado a um fato típico e ilícito. Isso é culpabilidade, elemento do crime. A culpabilidade do 59 não é isso. A culpabilidade do 59 significa a intensidade do dolo ou da culpa, né? Quando estudarmos dolo e culpa, vamos ver que nós temos o dolo direto, o dolo indireto, a culpa grave, a culpa leve, a culpa levíssima. Esse dolo direto ou indireto, culpa grave, leve ou levíssima, o juiz vai fazer essa aplicação no artigo 59 ao tratar da culpabilidade, porque culpabilidade é a intensidade do dolo ou da culpa. Vou dar um exemplo, você vai entender. Imagine que o sujeito saia com seu carro e no lugar em que é permitido andar a 60 km por hora, ele anda a 80. E ao andar a 80, ele acaba causando um atropelamento. Responderá por lesão corporal culposa ou homicídio culposo. Por quê? Porque ele agiu com culpa. Agora imagine o sujeito no mesmo lugar onde é permitido andar a 60 km por hora, ele anda a 80 km por hora. Mas ele está andando a 80 km por hora à noite, sendo que o farol está queimado, o pneu do carro, ou os pneus do carro, todos os pneus estão carecas, e ele não tem carteira de habilitação. Vejam, se ele atropela e causa lesão corporal ou a morte culposa de alguém, o crime será idêntico ao do primeiro exemplo. Lesão corporal culposa ou homicídio culposo. Onde é que o juiz vai agravar mais a pena do segundo exemplo? Na culpabilidade como circunstância judicial. É ali que o juiz vai, considerando a intensidade da culpa no segundo exemplo mais grave, ele vai aumentar um pouco a pena. Então, ele vai considerar ali as circunstâncias judiciais desfavoráveis no que diz respeito à culpabilidade. Isso é culpabilidade do 59. Essa culpabilidade do 59 não se confunde com culpabilidade elemento do crime. Por fim, culpabilidade, elemento do crime, não se confunde com culpa. Culpabilidade do 59 não se confunde com culpabilidade, elemento do crime, e também não se confunde com culpa. São 3 coisas completamente diferentes.
Culpa é uma coisa, culpa está dentro do fato típico relacionado à conduta, culpabilidade é o terceiro elemento do crime, é juízo de censura, de reprovação, em razão de o agente praticar um fato típico e ilícito. Culpabilidade do 59 é a intensidade do dolo da culpa. É a culpabilidade do 59 que vai autorizar o juiz, por exemplo, nesse segundo exemplo que eu dei para vocês, a aumentar um pouco a pena, porque o sujeito, além de estar acima do limite de velocidade, ele estava andando com o carro com pneus carecas, com faróis queimados, e além disso ele não tinha carteira de habilitação. Então, esse argumento de que o artigo 59 traz a culpabilidade na dosimetria da pena para justificar a culpabilidade como pressuposto da pena e não como elemento do crime, ele está completamente equivocado. Então, a teoria tripartida aí ganha mais uma força e a teoria bipartida se esvazia. E um argumento final para concluir é que, havendo uma excludente de culpabilidade, o sujeito vai ser absolvido. Significa dizer que, para existir crime, tem que ter os três elementos, né? Porque se existir a excludente da culpabilidade, ele vai ser absolvido. Então, olha o raciocínio. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Tendo os três elementos, o agente vai ser condenado. Por que o agente vai ser condenado? Porque existe o crime. Se não existir a culpabilidade, o Código de Processo Penal, já vimos, no 386, inciso 6, diz que o agente vai ser absolvido. Por que ele vai ser absolvido? Porque a soma desses três elementos não é capaz de configurar o crime. A soma desses dois elementos é capaz de configurar apenas um fato injusto, mas não um crime. Por isso que, praticando um fato injusto, o agente será absolvido, não será condenado. Então, gente, parece-me realmente que crime é um fato típico, ilícito e culpável. O sujeito tem que praticar um fato típico, esse fato típico tem que ser ilícito e, além disso, o agente tem que ser culpável. Então, essa é a estrutura do crime, né?